A viagem no tempo é uma parada que me encanta bastante e leva minha mente a imaginar muitos futuros possíveis e imprevisíveis nos quais possivelmente possamos pisar. Afinal de contas, a vida dos seres humanos em geral, com a sua capacidade de adaptação quase sobrenatural, um pouco de tempo e os recursos certos pode chegar a níveis de desenvolvimento bem distantes do seu estado, entre aspas, natural. É só a gente pensar em como os seres humanos de 100 anos atrás tinham tanto a mente quanto o corpo diferente de nós, sendo esse último não tão diferentes, mas ainda assim com algumas características distintas, como os nossos dentes. As pessoas hoje têm dentes menores e até mesmo nascem sem o siso, porque hoje em dia eles só servem para causar dor, sofrimento e discórdia. Infelizmente não existem formas conhecidas pelo homem de realizar uma viagem no tempo, nos restando apenas especular e imaginar destinos possíveis. E para a gente não se prender sempre a essa coisa monótona de estudos reais, muitos se aventuram na ficção. O filme A Máquina do Tempo é derivado de um livro escrito em 1895 por H.G. Wells, em uma época que essa coisa de viagem no tempo não era muito difundida e a maioria das obras envolvendo esse conceito limitavam-se simplesmente a visões, devaneios ou experiências sensoriais. Poderia citar até mesmo um livro inteiro na Bíblia que, parando para pensar sobre viagem no tempo, o Apocalipse de João. O livro inteiro narra a visão que Deus concedeu a João acerca das coisas que haverão de acontecer no nosso mundo nos últimos dias. Mas isso é assunto para outro vídeo. O livro de H.G. Wells, pela primeira vez, foi introduzido na ficção, uma viagem física através do tempo, e a própria máquina do tempo. Antes do filme de 1960 já existiam outros filmes envolvendo viagem no tempo, mas esse eu acredito ser o mais influente dentre todos do período que ele foi feito. Como é um filme antigo, pode ser que você, jovem consumidor de cinema de ação, não se sinta muito confortável com os efeitos especiais, mas esquece um pouquinho, cara. Dá uma chance, eu garanto que você não vai se arrepender. Hoje a gente está acostumado com viagens no tempo que criam paradoxos super complexos e tramas extremamente complexas, onde o protagonista é o próprio pai. Só que A Máquina do Tempo tinha um enredo mais simples, isso considerando o filme e não o livro. Eu fiquei esperando um pouco mais do filme, narrativamente falando, o que não desvaloriza de forma nenhuma. É importante a gente lembrar que foram aqui que alguns conceitos surgiram. As coisas costumam ser mais simples na sua concepção. Só que ao mesmo tempo eu fiquei surpreso como algumas coisas chegam a ser pensadas aqui. Não é um filme genial, mas se a gente olhar pela ótica de uma pessoa da época, é sim. O livro foi escrito em uma época anterior ao filme, então algumas coisas que aparecem aqui nesse filme não existem no livro. Coisas que eu imagino que não eram nem previsíveis lá em 1895. Eu assisti esse filme e gostei bastante do que eu vi. Afinal, os clássicos não costumam me decepcionar muito. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho desse filme. Então, se você se interessou pelo assunto, dá uma chance, cara. Se inscreve aí, deixa um like. Se você chegar ao final desse vídeo e gostar do que você viu, considera compartilhar, considera comentar e é isso. Então, rapaziada, antes de vocês prosseguirem, eu só quero deixar aqui meu Pix na tela. Caso vocês assistam o vídeo ou estejam aí acompanhando o canal e estiverem gostando do que vocês estão vendo, considera fazer um Pix aí, beleza? Vou agradecer vocês demais. E é isso, Deus abençoe. Antes de prosseguir, é indispensável a gente entender um pouco o conceito das 4 dimensões na física. Então aqui vai uma explicação rápida. Olhe para uma pessoa ou um objeto na sua casa. Todos nós somos seres tridimensionais, portanto nos movemos para frente, para trás, para os lados e de cima para baixo. Em outros termos, todos temos altura, largura e profundidade, e todas essas dimensões são perfeitamente visíveis ao olho humano e conseguimos nos mover livremente, entre aspas, por elas. A 4ª dimensão está além de todas essas 3, sendo ainda invisível para nós. E o que sabemos acerca da 4ª dimensão se limita apenas à percepção. Mas aí você se pergunta nesse momento, o que seria essa 4ª dimensão? E eu te respondo com uma pergunta usada no livro de uma forma genial. Afinal, pode ter existência real um cubo que não dure por nenhum espaço de tempo? O filme começa com alguns homens indo se encontrar na casa de alguém, que não sabemos quem é, mas pelo que conseguimos ver na casa é alguém bem sucedido. Os homens esperam por algum tempo, o que os deixa um pouco irritados, até que recebem uma carta do anfitrião dizendo que eles deveriam dar prosseguimento caso ele não chegasse até as 8. O jantar então é servido e logo nosso protagonista toma a cena pela primeira vez. Ele é George, aparentemente uma representação do próprio H.G. Wells, autor do livro original, um homem de meia idade, inventor e alguém importante aparentemente. Isso da forma com que George apareceu repentinamente, todos ficam curiosos para saber o que aconteceu e diante de uma fala de um dos amigos de George, ele inicia sua história. Então, há 5 dias antes do presente da nossa história, no último dia de 1899, na virada do século, George apresentava para aqueles mesmos homens sua mais nova invenção, um objeto misterioso dentro de uma caixa que, segundo ele, tinha
relação com o tempo. Inicialmente os homens chegam a cogitar um relógio ou talvez algo que possa ser usado para fins militares, mas George falava na verdade acerca de um objeto que podia se mover na quarta dimensão. Uma pequena máquina então revelada, capaz de se mover para o passado ou para o futuro. Uma máquina do tempo, sendo apenas um modelo experimental incapaz de transportar um homem, uma coisa que o modelo maior é perfeitamente capaz de fazer. E aqui levantar um questionamento que nos dias de hoje já não existe mais dúvida, né, acerca de modificações que o futuro possivelmente faz no passado. Meio que um efeito borboleta reverso ou algo do tipo. Faz muito mais sentido ações no passado alterarem o futuro, né? Então, sei lá, cara. É de se esperar que os convidados de George não levariam muito a sério sua explicação, então ele decide fazer uma demonstração. Nisso, a pequena máquina do tempo desaparece e George mais uma vez reforça o fato de que a máquina não se move no espaço, mas sim no tempo. Aquela pequena máquina continua ali, mas muitos anos no futuro. Não, Philip! O tempo muda o espaço! A conversa vai e vem e todos os convidados acabam indo embora, restando apenas Philby, quem realmente era um amigo de George, tentando de alguma forma dar mais equilíbrio e pensar de uma forma mais racional. E ao questionar George acerca das suas motivações, por que afinal ele tem tanta preocupação com o tempo, George simplesmente responde que parece que ninguém morre depressa bastante hoje em dia. Recorre aos cientistas para que inventem novas e mais eficientes armas para despovoar a Terra. Uma frase filosofal e extremamente realista que ainda conversa com nossos tempos atuais, mas que revela muito do descontentamento do diretor com a situação na qual o mundo se encontrava durante a produção do filme, lá em 1960, ainda se recuperando de 2 guerras mundiais e afins. Então, depois de toda essa conversa, George decide finalmente utilizar sua máquina do tempo indo para o futuro. Ele começa mais devagar, viajando algumas horas, depois alguns dias e até que enfim alguns anos. Inclusive, uma das formas utilizadas pelo diretor para representar a passagem do tempo, é um manequim que o George fica ali observando, e durante a viagem ele percebe como a moda vai se alterando com o tempo. Alguns anos à frente, em 1917, George recebe a notícia do que seu amigo Philby havia morrido por conta da guerra, e nós estamos falando aqui obviamente da Primeira Guerra Mundial. Mas alguns anos à frente ele presencia com seus próprios olhos a Segunda Guerra Mundial. E em 1966 uma suposta Terceira Guerra, que faz com que todo o terreno seja modificado, forçando ele a viajar mais alguns milênios à frente, chegando até o ano de 802.701, em um mundo já florido e em perfeita paz. Então, quando chegou aqui eu já fiquei imaginando que a sociedade estaria em um nível de desenvolvimento astronômico, mas o que a gente encontra aqui são só alguns jovens meio hippies, todo mundo loiro e meio desligado da realidade, pessoas que há muito tempo já abandonaram o estudo se preocupando apenas com o agora, sem planejamento algum, pessoas completamente alheias ao futuro que ainda abandonaram a ciência. Mas um pouco à frente no filme descobrimos que os seres humanos se dividiram entre aqueles que escolheram continuar no subterrâneo e os que subiram para a superfície, dando origem a 2 subespécies de humanos. Os Eloi, esses que temos contato pela primeira vez, e os Morlocks, extremamente famosos, chegando até a serem referenciados em algumas outras mídias. E não vou contar a história completa do filme porque eu quero que vocês vão lá assistir, mas o que eu posso dizer do filme como alguém que não é um acadêmico ou crítico de cinema são só algumas coisas que me agradaram na história em si, sem subtexto e em relação a efeitos especiais também. Então é que aqui aconteceram algumas quebras de expectativa no momento que eu tava assistindo, que não quer dizer algo ruim, é só que eu esperava que fosse diferente, como no caso dos primeiros humanos encontrados por George nesse futuro extremamente distante. Se por um lado eu esperava encontrar algo como mentes além da compreensão humana atual, aqui nós tivemos pessoas que quase evoluíram ao contrário. Por George ser um inventor e consequentemente um homem estudado, inteligente, ele preza bastante pelos livros e a ciência, e há momentos em que ele fica surpreso e até indignado com o rumo que as coisas tomaram. Algo que a gente pode até fazer um paralelo talvez com a alienação da sociedade. Os Eloys recebiam alimentos todos os dias e eram levados a se preocuparem apenas com viver o hoje, sendo tirado deles a necessidade de se aprimorar, caçar, cultivar, que acabou resultando no seu tipo de comportamento. Não que isso fosse culpa daqueles indivíduos, porque apesar do filme só nos apresentar o resultado de muitos anos à frente, durante um trecho nós podemos perceber por meio das falas de alguns artefatos o quanto o mundo e a humanidade sofreu para chegar no estado atual. Uma coisa que reforça mais ainda a decadência da humanidade é o fato que os Morlocks serem aparentemente inferiores fisicamente aos Eloi, mas ainda assim escravizarem eles. Uai, o George conseguiu dar um pau nos Morlocks sozinho, é até meio cômico, mano. Da primeira vez que eu vi o filme eu não entendi isso muito bem, mas depois quando você presta atenção, tá ali na sua cara o óbvio, que os humanos desse mundo nem ao menos conseguem se defender.
entender. O filme também nos mostra um aspecto interessante ligado com a tradição. Os homens aprenderam a se esconder debaixo da terra quando as sirenes tocavam, a fim de se protegerem das bombas. Isso se tornou um costume. Milênios depois, os Eloys, sempre que escutavam as sirenes, eram atraídos para o portão com acesso subterrâneo que os Morlocks construíram. Sem questionamentos, eles só faziam porque aprenderam assim. Um contraponto que eu achei interessante também, que eu não sei se foi proposital do filme, mas os Morlocks, apesar de se aproveitarem dos Eloys, eles aqui estavam confinados debaixo da terra, enquanto os outros aproveitavam a natureza lá fora. Talvez pela mentalidade de não aceitarem a mudança, de novo caindo na questão da tradição, porque eles são descendentes desse povo que escolheu ficar no subsolo. George Pol se tornou um diretor logo após a Segunda Guerra Mundial, segundo artigos no Wikipedia. Não sei se ele teve participação ativa na guerra, mas é algo que pode explicar alguns elementos introduzidos aqui nessa direção. Na questão de efeitos especiais, ele foi um dos primeiros e mais influentes a adicionar efeitos especiais em seus filmes, elementos que influenciaram até mesmo o George Lucas de Star Wars. E se você comprar a ideia, você se diverte bastante. Nossa Deus. E se você comprar a ideia, você se diverte bastante, te garanto. A gente tem que lembrar que esse é um filme da década de 60, né, pessoal? Então vai estragar a sua experiência ficar esperando um Vingadores Ultimato. O que eu posso dizer é que são bastante divertidos e competentes. Inclusive, o filme levou o Oscar de efeitos especiais na década de 60. Apesar de ser um produto da sua época, é legal a gente comparar como foi a evolução de toda a tecnologia. Na verdade, eu acho que essa é uma das coisas que mais me deixa particularmente atraído com filmes mais antigos. É como se fosse uma máquina do tempo me transportando para um tempo que existiu bem antes de eu nascer. Em relação às músicas do filme, lembrou um pouco Indiana Jones e vocês escutaram durante todo o vídeo. Bom, nesse vídeo meu objetivo não foi analisar acuradamente os elementos do filme, como eu já disse, não sou nenhum especialista e eu não quero fazer feio. Isso é apenas um pouco da minha experiência como alguém que assiste filmes de ficção científica desde sempre e que gostou bastante da experiência que é esse filme. Eu só queria trazer aqui um pouquinho das minhas experiências, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha feito algum sentido para vocês, eu recomendo realmente vocês irem lá dar uma assistida no filme, beleza? Falou!